Salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Está começando o primeiro Café em Groselha. Migramos do Café Havaiana aqui para o Café em Groselha para a gente falar muito de futebol em geral, de aleatoriedades que a gente gosta, mas abrindo espaço para os nossos amigos que vestem outras camisas de outras cores, além do azul e branco do meu Havaí, né? E também do outro meu convidado. Pedimos a todos para seguir as nossas redes sociais, @canal Gols com Café no Instagram e Gols com Café no Twitter, porque a gente fala Twitter, não fala X. Inscreva-se no nosso canal se você está acompanhando a gente pelo YouTube, deixar o seu like é muito importante, mande para aquele seu amigo que provavelmente vai gostar da resenha, sua amiga. Pô, rapaziada, tá soltando foguete aqui perto. Só para deixar claro, o Luan é hater de foguete, fecha parênteses. E também deixar a sua avaliação no Spotify, que a gente está começando o canal agora. E um projeto novo, uma ampliação do projeto atual, que a gente vai explicar um pouquinho mais em breve. Roda a vinheta que a gente já começa a primeira edição com Café e Groselha. Eu vou apresentar então o trio que será o time titular do nosso podcast. Vai ter uma surpresa para vocês aqui que vai ficar todo mundo não poderia esperar, que seria um trio diferente, uma peça mesmo aqui, e o pessoal vai ficar completamente surpresa. Eu sou o apresentador, Luan Silva, não me apresento, né? Eu começo muito bem nossa primeira edição de nosso podcast. Ele, o querido hoje Central do Barroca, também muito conhecido como Nanet, trouxe do Café Havaiano vamos dizer assim, a água do meu café lá do Café Havaiano. Nanet, seja muito bem-vindo ao canal Gols com Café e boa tarde. Pô, incrível, hein? Eu acho que eu sou o cara que mais trabalha nesse ramo aqui em Floripa. Pô, bom dia, boa tarde pra todo mundo. Um prazer estar aqui nesse novo projeto. Exatamente. Sabe como é que eu tô me sentindo, Nanet? Sabe quando tu tem um grupo de amigos na escola? Faz tempo, né? Faz tempo, assim. Faz alguns anos. Tô assim, pô, muda o ano e tem um amigo que tá numa outra sala. Aí quando troca o ano de novo, o amigo vai pra tua sala, entendesse? Entendi. Eu tô me sentindo assim nesse momento. Eu vou apresentar o nosso terceiro elemento do time titular aqui, só que com uma forma diferente. Como ele é da mídia, a gente vai apresentar com uma vinheta de uma narração. O que tu acha, Nanit? Pô, boa ideia, hein? Um bom cartão de visita. Exatamente, eu vou tocar uma narração dele aqui, uma narração de um gol muito importante da carreira dele, para apresentá-lo. Pode ser? O que tu acha, Nanit? Fechou, combinado. Fechou. Baita ideia. Vamos lá, então. Lá dentro da área, Poveda, chute o gol do Havaí. Poveda, camisa 9. Pô, foi mal. Seleção Tu errou, eu te mandei o arquivo errado, eu acho. Peraí, é mais pra frente, só um pouquinho. Pode partir da marcação, ele faz o chute. Gol! Vem comigo! O nosso querido Alan Guiar, essa era a minha peripécia para a apresentação. Seja muito bem-vindo ao Gols com Café. Conseguimos de colocar no nosso projeto. E a chamada foi daquele jeito, né? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Quase que eu vou começar já xingando vocês e a gente perder a nossa querida monetização. Mas, como eu prezo pelo dinheiro alheio, né, não farei isso. Cara, acho que obrigado pelo convite. É algo que somos atletas do tênis, para quem não sabe, né? Eu e o Luan somos atletas de alto nível do tênis nacional. Jogamos de vez em quando, né? A gente sempre vinha jogando e vinha falando, poxa, vamos criar um projeto assim, para a gente dar risada, para a gente poder falar de coisas que a gente não fala com frequência. E, pô, tô bem feliz. Eu acho que a gente, além de bater um papo e falar sobre coisas aleatórias e coisas do futebol também, a gente vai dar boas risadas e espera que o público que nos escute em qualquer tipo de plataforma que seja possível escutar a gente, também dê boas risadas. Eu acho que é esse que é o legal, né? Que o cara do outro lado que esteja escutando abra um sorriso assim de alguma piada e de algum trocadilho infame que vai ser cometido pelo Night. Exatamente. Pô, só na apresentação do cara, o cara já elevou o nível, em 200%, hein? Fiquei até com vergonha agora, pô. Não, então, o cara é um comunicador nato, né?
quando ele citou o tênis, eu falei, não, pô, porque no tênis tem muito respeito, não sei o que. Achei que ele ia vir nesse tema, entendeu? Esse do Não, tênis, assim. eu já vi uns lances, eu não vi um jogo completo, mas já vi uns lances, hein? Pô, é quase um Alcaraz e Nadal, hein? É um jogo de alto nível. Sim. Quase. Lembra Quando eles muito, tiverem 95 anos cada um, lembra muito meu desempenho no tênis, assim, minha habilidade, vamos dizer assim, lembra muito a rapaziada que fica lá atrás da quadra, entendeu? Pegando bolinha no chão, assim, lá no fundo. Entendi. É Nessa quase o mesmo nível. É isso. Inclusive, eu já fui gandula de uma partida de tênis adaptado. Fica aqui a informação, vou botar no meu currículo isso. Boa. Gandula não, boleiro. Não sei como se chama, né? Boleiro. Boleiro, acho. Só pra deixar claro, Alan, essa ideia foi 100% minha, tá? O Niantic não sabia dessa ideia, então se vier o xingamento, pode ser diretamente a mim, tá? Só pra deixar claro. Ah, mas obviamente tô zoando, claro que o gol ali em questão, eu sou obrigado a narrar, né, e aí faz tudo certo, não tem problema. Demonstra o profissionalismo, né? Quem sabe um dia, né, vocês vão ter o prazer de ver eu narrando um gol do Avaí, sem estar, né, narrando para um canal oficial do Figueirense, né? Claro, cada canal tem o seu jeito de narrar e cara tem que ser profissional o suficiente para poder, né, para poder fazer esse trabalho, né? Então tá tudo certo. Exato. Querido Cláudio Caticarte, né, que tá hoje na Guarujá ali, todo mundo sabe que é extremamente alvinegro, cara, faz um trabalho espetacular quando narra jogos do Avaí também. Acho que a galera tem que saber dividir as coisas, né? Cara, todo mundo tem time de futebol, né? Tem essa lenda, né? Já vou inventar um assunto aqui que nem tá na pauta, que eu amo fazer isso. Mas vocês sabem, né? Todo mundo tem time de futebol. Todo mundo. E aí criou-se no Brasil essa história de quem trabalha em comunicação não pode falar o time, né? Ai, porque é imparcial. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque não sei o quê. Cara, todo mundo tem um time, viu? O Galvão Bueno mesmo, torcedor fanático do Flamengo. Entendeu? Entendeu? E, cara, foi Flamengo toda a vida dele. E aí, mudou a narração dele quando era Flamengo, quando era outro? Não mudou. Continuou sendo o mesmo profissional. Acima de tudo, né? Inclusive, né, o Cláudio, eu conheci o Cláudio, que já participou aqui do nosso Super Clássico também. Eu conheci a primeira vez que eu falei com o Cláudio, eu não conhecia. Eu falei, cara, parabéns pela tua narração. Eu tava muito curioso pra saber como seria a tua narração. Pô, eu ouvi e gostei. Mesmo sabendo que tu eu falei, cara, tu foi profissional, né? Isso mesmo que o Alan falou. Teve o gol do Marcos Vinícius, que contra o Ituano, recentemente, que foi um golaço, assim, que o Cláudio narrou, cara, eu fiquei arrepiado, assim, de ouvir. Eu gosto muito de narração de rádio, assim, eu fiquei extremamente arrepiado. Eu vou contar um parênteses aqui antes da gente ir pra pauta, tá? Esse gol que eu coloquei foi do Clássico de 2024 e foi o primeiro gol que o Alan narrou de clássicos do Figueirense, o primeiro gol alvinegro, né, que foi o gol do Alisson ali, que deu pra ver que o pessoal no entorno comemorou junto. Eu falei, pô, eu vou colocar, logicamente que eu ia colocar a intizicada do gol do Poveda, em homenagem também ao Niantic, mas coloquei esse gol que, cara, pra mim foi marcante, foi o teu primeiro gol em clássico, gol alvinegro em clássicos, né, que tem um gosto um pouquinho mais especial, mas só pra colocar o pessoal do motivo da intizicada, né? Não, e foi um jogo maluco esse, né? Foi um jogo maluco, assim, foi um jogo tenso pros dois lados, né? Estádio lotado, pô, que é lindo, né? Que é massa, assim, essa atmosfera. E aí tem aquela provocação que faz o Tito, né, pra torcida do Avaí, que aí ele é expulso, muda completamente a história do jogo naquele momento, que poderia, a gente nunca sabe, né? É o imponderado, mas poderia ser outra história, poderia ser um jogo diferente do que foi o contexto final. E, cara, porra, narrar um gol de clássico é outra história, né? Eu fiz um clássico na ressacada, pela Copa Santa Catarina, que o Figueirense acabou perdendo lá, um gol de um garoto da base do Avaí, que eu acho que já saiu, inclusive. E aí, cara, pô, é um anticlímax, né? Tu não poder narrar um gol do teu time contra o rival, né? E aí depois, né, teve esse clássico aí que teve o gol do Figueirense, foi um bonito gol do Alisson, inclusive. E aí, pô, é uma vibração muito diferente, assim. E rádio tem isso, né? E a rádio do clube é uma outra história, né? O pessoal da Rádio Avaí tem um carinho muito especial pelo pessoal da Rádio Avaí, principalmente o Renatinho e a Simone, são pessoas que eu conheço, assim, mais proximamente. E
E é uma vibe legal, assim, conversei com eles naquele dia, teve até um entreveiro que aconteceu com torcida aquele dia, que eu acho que nem vale a pena ressaltar, que são pessoas que às vezes querem um pouco de pauta e eu acho que não temos que dar pauta para isso. Mas, cara, conversei muito com eles, a gente deu boas risadas, assim, e a gente tem que saber dividir as coisas, entendeu? A gente torce para um time, a gente tem amigos que torcem para o rival, e nem por isso a gente precisa ser inimigo dessas pessoas. A gente pode tirar risada, pode brincar, pode um dia até fica um pouco mais brabo um com o outro, que não gostou de alguma brincadeira, mas dia seguinte estamos lá de novo dando oi, bom dia e bora, vida que segue, entendeu? E eu acho que isso deixa mais leve, né? Os dois lados, tanto o lado de quem é alvinegro com amigos havaianos, quanto quem são os havaianos com amigos alvinegros, entendeu? Acho que a gente mora na mesma cidade, né, cara? Tipo, Exato. dá pra gente criar um clima bélico, sabe? Entre torcida, efetivamente. Torcida organizada é outro planeta Terra, né? É outro mundo, eles têm umas cabeças diferentes da normalidade, e é isso mesmo. Agora, o torcedor comum, cara, o torcedor comum não tem por que brigar nesse nível, entendeu? Inimizade eu não tenho, eu só odeio todo mundo mesmo, mas inimizade eu não tenho nenhuma, não. Pois é. Eu acho que vai muito de encontro ao que eu tô falando no início, né? Por exemplo, aqui a gente tem o Alan, que é alvinegro, né? A gente que é havaiano, e eu que sou o Paulo Ramos, né? Porque eu concordo Isso. que quem faz parte da imprensa Metropol. tem que tem que divulgar seu time. É que eu era do Externato antigamente, entendeu? Daí como ele não foi pra frente, daí eu virei Paulo Ramos. Não seguiu muito, né? Infelizmente. Exatamente. Pra vocês verem como que vai ser a nossa resenha, assim, a gente vai abrir o microfone e fazer o que a gente, nós aqui, junto com... Eu não vou citar o nosso outro amigo, porque a gente tem que parar de dar um pouquinho de moral pra ele. A gente conversa muitas vezes em grupos, a gente, cara, vamos sentar, vamos dar risada, vamos conversar um pouquinho, às vezes alongar um pouquinho mais um ou outro assunto que a gente gosta de falar. E esperamos, como a Alan já falou, que vocês que estão do outro lado curtam também essa resenha, que vocês participem, mandem temas, comentem o que acharam dos assuntos que a gente falou. Isso é muito importante. E assim, aqui a nossa meia hora que a gente vai ter aqui nos divertindo, que seja especial também para vocês. Começamos falando então do Figueirense. Eu vou chamar aqui o Alan para falar sobre a recuperação judicial do Figueirense, que eu não lembro se foi delimitada, da SA, do que foi, porque eu já estou perdido já, mas que aconteceu na última sexta-feira, um passo importante para a história, para a continuação da história do Figueirense, né, como vocês falaram, né, a gente falou, eu não odeio o Figueirense, eu só estava torcendo contra a RJ, mas assim, eu não odeio, entendeu? Mas, Alan, eu queria ver de ti um pouquinho, né, acho que a gente não, quem sabe não precisa entrar em tantos detalhes, como é que foi, mas tu como torcedor, o que significa esse momento do Figueirense, de quem sabe conseguir olhar no horizonte um futuro para o clube? Cara, foi no último dia 18, né, a segunda parte desse processo complicado e demorado, que foi essa recuperação judicial, né, tinha começado anteriormente lá, marcado uma reunião, uma assembleia, foi dividida, porque tem LTDA e tem associação, coisas do futebol, porque quase todo clube tem um enrosco desses que vai abrindo o CNPJ, né, para tocar o futebol. Isso acontece com bastante frequência no Brasil. Até a entrada da SAF, né, que tentar dar uma melhorada nesse tipo de coisa, né, para vamos virar SAF que pelo menos deixa mais organizado as coisas. Mas foi aprovado nos 5 cenários, que eram cenários que foram estipulados pelo juiz para serem votados. Então teve uma aprovação bem significativa no sentido de possíveis recursos e tudo mais. Claro que isso pode vir a acontecer, porque é natural também no judiciário, mas de maneira geral é muito importante, como o Bento disse aí na tua introdução, que era um risco real realmente do clube deixar de existir. E aí você comentou também, estava torcendo contra, mas no fundo eu sei que não, porque, cara, jogar sem um rival na cidade acabou o time, né? Não tem graça, acabou. A graça do Figueirense é porque tem o Avaí, e do Avaí porque tem o Figueirense. Que a gente pode se brincar, pode se discutir e fazer aquele show que a gente faz nos clássicos. E aqui. O Paulo Ramos também tá, não esquece. O Paulo Ramos, tá, isso. Paulo Ramos no futset do Figueirense. E aí, cara, é exatamente isso que tu falou, assim, um pensamento de o clube voltou a caminhar, né, tem que se comemorar sim esse momento, e a partir disso comemorar e depois virar a chave. Então, ponto, agora a gente passou esse ponto, o que a gente vai fazer pro ano que vem?
né? Não dá mais, agora assim, como o torcedor fala, né? A bengala que o clube tinha de recuperação judicial não dá para fazer nada, vai acabar. Assim a gente espera, né? Com a homologação do juiz, vai acabar. Dito isto, acabando, o clube tem que andar. E aí tem que andar diferente do que andou os últimos anos. Então esse que é o grande X da questão. Se comemora sim, se comemora muito sim, se fica feliz sim. Porém, essa felicidade, essa comemoração tem prazo para acabar, né? Então, nesse momento é isso, assim, tá todo mundo muito feliz, porque essa coisa que estava travando toda a operação do clube acaba, né? O clube consegue se organizar estruturalmente e, cara, 2 clubes fortes na cidade, quem ganha é todo mundo, né? Cara, meu sonho é ter os 2 times brigando na ponta da Série A, velho. Figueirense primeiro, vai em segundo, tá ótimo, entendeu? Entendeu? E vocês o contrário, né? E eu super entendo. Entendeu? Então, acho que esse que é o ponto, sabe? A gente, claro, quer que o outro time caia, não sei o quê, mas assim, vamos ter um limite também. Porque deixar de existir é um negócio muito que a gente aqui do Brasil não tem muito, assim, um time que tem torcida, né? Os times que quebraram no Brasil eram times que não tinham torcida. Agora, time com torcida quebrar a ponto de terminar, não tem no Brasil. E isso causaria um transtorno no futebol brasileiro interessante, porque outros times poderiam seguir o mesmo caminho, né? Então é isso, para não me alongar muito, acho que tá todo mundo feliz e acabou a temporada mesmo pro Figueirense, agora tá mandar todo mundo embora, quem tem que mandar, e arrumar o time pro ano que vem. Se for falar vamos dizer assim, de resultados, talvez o São Caetano seja, né? O São Caetano vice-campeão da Libertadores seja um exemplo, assim, de um time que hoje se está na segunda divisão do futebol paulista, eu acho, terceira, não sei, né? Estava até pouco tempo vice-campeão brasileiro também. Eu até entendo esse teu ponto, mas não tem torcida também, né? Exato. Por isso que eu falei falando de desempenho esportivo só, né? Porque... acabou e não fez falta pra ninguém, né? Exatamente. A Portuguesa ali, que ainda sobrevive na Série D, o Santa Cruz, né? Talvez seja o time de maior, aí sim um time de torcida, mas que ainda tá ali tentando também um ponto dessa recuperação judicial. Eu olhando assim, né, de fora, eu penso que a impressão que dá é que, tirou um saco de cimento das costas, a gente botou, deu para respirar, tirou a cabeça um pouquinho para fora d'água, tá, vamos respirar, agora a gente vai tentar fazer, né? Porque tirou 3 pianos das costas. Eu acho que o principal ponto agora é assim, vamos concentrar, vamos pagar de uma forma só, né, de uma fonte só ali e tentar não ter maiores problemas. O Avaí também passa por um processo de recuperação. Engraçado, Figueirense, Avaí, acho que o Joinville também tá com problema, deixa a Chapecoense, alguma coisa em Santa Catarina tem, né, porque vários times estão assim. Eu sei, tá? Duas palavras eu vou te falar, o que acontece em Santa Catarina. Má gestão, então se será uma só, mas má gestão, é isso, pô, não tem o que dizer, para todos parabéns. Eles, má gestão, pô, aí parabéns dá para fazer em 2, né, parabéns. Exatamente. E Ninety, pelo ponto de vista, assim, eu quero ouvir de ti um lado mais havaiano, um lado mais tentar assim, isento, ou do lado que tu quiser, o que tu acha desse processo, vendo de fora, assim, do Figueirense? Então, tem o lado clubista e o lado da razão, né? O lado clubista, tá numa torcida terrível pra dar tudo errado pra eles, né? Mas concordo quando o Alan diz, querendo ou não, pro Avaí é importante ter o Figueirense bem, e pro Figueirense é importante ter o Avaí bem. Os dois só vão caminhar e pensar em passos longos se forem juntos. Eles dependem um do outro para crescerem, e é muito bonito ver um clássico, um estádio cheio, é uma relação saudável, futebolisticamente falando, mas é lógico, toda a arrogância por parte da torcida do Figueirense, o cara já vê, né, já vê retornando, já tem aquela arrogância já de que já vamos chegar na Libertadores em 2028. Inclusive, eu queria aproveitar, Alan, tu tem 27, passaporte? Tá? Me respeita. Não é 2028, é 2027. Já vou renovar, inclusive. Então, faz o passaporte, porque assim, pode ser que a Café TV pode ser que precisa cobrir um time catarinense na Libertadores, assim, né? Pelo que o rapaziada tá falando, a Café TV pode cobrir, entendeu? A gente sabe que tu é narrador, Cobrirá.
Mas é 2000 e pelas contas 2027. O Nines tá querendo avacalhar e falar 28. Perfeito. Porra, eu tô sendo um pouco mais realista, né? Pô, um 2028 ali, tô tentando ser algo um pouco mais moderado. Eu ia falar que dava tempo do Figueirense ganhar a Copa Santa Catarina, mas felizmente não dá, né? Não vai dar, essa não deu. Então, salvo engano, não vai dar, não vai ser possível. Atrasou um ano. Não, mas é isso. Talvez seja. Realmente não sei como é que tá o momento da Chapecoense e Joinville nessa questão. A Avaí também já entrou. Acho que o Criciúma, quem sabe, foi o time que deu um passo atrás antes, né? O Criciúma foi pra Série C antes. Parece que teve uma reestruturação do que os demais. Série B do Catarinense, né? Série B do Catarinense. Então, quem sabe que deu um passo atrás antes e conseguiu se reestruturar. Desde o começo eu já falo que para mim é o catarinense mais forte que subiu para ficar na Série A, né, dos últimos meses, a Chapecoense campeã, e está se mostrando que bem provavelmente vai continuar sendo o único representante catarinense na elite do ano que vem. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Muito se fala em estruturação do Figueirense, né, em melhora da sua estrutura, de contratações de um olerite um pouco mais elevado, como diz o Marco Aurélio Cunha. Então vamos ver como é que será o novo Figueirense aí, o Figueirense que está ostentando, o Figueirense ostentação, vamos dizer assim, né, dos próximos anos. E vamos marcar aqui, ó, o primeiro episódio do Café em Groselha. Café com Groselha, até agora eu não sei qual que é o nome, tá? Mas é Café e Groselha ou com Groselha, a gente não decidiu ainda. Quando chegar lá no 320, aí a gente vai ver, pô, lá no começo eles falaram, agora o Figueirense tá aqui, pá, Super Mundial. Ou não, né? Vocês vão Ou poder... não, porque pode acontecer qualquer coisa. Tem que pagar, né? Tem que pagar. Tem. Mas falando de fora, assim, também parece ser um projeto muito mais encorpado, muito mais coeso do que já foi os outros que passaram e prejudicaram bastante o Figueirense. Então vamos... Saudades, Elefante. Pô, como tem saudade do Elefante. Não tinha ninguém falando francês ali, eu já fiquei mal, já. Eu já falei, pô, tá errado. Ou tinha que ter um outro sotaque, assim, né? Muito certinho. Um sotaque alemão, qualquer coisa assim. Porra, um advogado que fala bem, pô, tá muito errado esse procedimento aí. Então, porra, o advogado tinha que falar um meio russo, sei lá, uma coisa assim, entendeu? Nosso novo camisa 10, doutor Felipe Guimarães. Exatamente, eu até, em particular, fiz elogios ali pro Alain, muito, muito boa a postura do advogado que defendeu essa causa do Figueirense. Inclusive, fica aqui uma sugestão de pauta para os próximos episódios, as fake news do futebol da capital, sim, que mais recordam, que vocês mais recordam. Que eu lembro da história do avião russo do Avaí, Recoba no Avaí, umas coisas assim, sei lá, elefante no Figueirense, umas coisas assim. É bom a gente relembrar mais pra frente, Floripa City. Floripa City, Arena Florianópolis, o que mais? Teve um também do Avaí, não tinha um chinês que ia chegar também? Ou a ICT. Sim. Um hotel, pô, ia ter um hotel aí no CT. O estádio parecia um balaio, inclusive. O baita projeto arquitetônico aquilo ali. Pô, aí, ó, fica aí uma sugestão de pauta para os nossos próximos programas, mas o Recoba no Avaí era o que eu mais acredito. Eu falei, pô, era uma história de tipo assim, não. Agora vai. Pô, eu falava, não, pô, uruguaio, veio passar férias em Florianópolis, gostou da estrutura. Cara, eu lembro exatamente dessa teoria, eu falei, cara, e eu acreditei, tanso. Teve outra também do Avaí, o Guerreiro. Outra também. Pois é. O Guerreiro. Falaram que ele ia jogar no Avaí, assim, eu não recordo. Quem foi convidou o Alan para esse projeto, cara? O Caô, inclusive, continua. Me pegou no contrapé, do Guerreiro. Mas pode ser também o DNA havaiano também, outras fake. Mas essa crítica. Bom, fica quieto. Eu já tô me passando já. Falamos da RJ do Figueirense, a gente vai agora para os assuntos que é mais de futebol em geral. Tem alguns assuntos, eu vou começar por um que eu tô bastante tempo querendo conversar. Os jogadores mais superestimados e mais subestimados do futebol. Vamos abrir para o futebol mundial, assim, para a gente lembrar de nomes mais conhecidos. Ninety, se eu falo de um jogador que é superestimado no futebol mundial, quem que tu recorda, assim, primeiro? Desculpa, eu só não ouvi esse superestimado? Superestimado. Pô, superestimado. Pô, pior que eu vi a pauta, cara, e eu esqueci de pensar, cara. Esse aí eu esqueci de pensar. Eu pensei no subestimado, esqueci, pô. Um superestimado. Um cara que tu acha que é só mídia, assim.
Cara, Lindo, por exemplo. de futebol brasileiro, pô, é um cara que eu acho que joga bem no futebol brasileiro, mas eu acho que é superestimado. E mais é muito mídia. É o Gabigol. Eu acho que ele é muito superestimado. É um bom jogador, ele se sobressai no futebol brasileiro, mas eu acho que é muito superestimado. Eu Se gostei fosse, se fosse um. Se ele jogasse numa base de Avaí Figueirense, olha, estaria hoje jogando no CRB. Eu gostei da tua técnica de comprar a briga com a torcida do Flamengo no primeiro episódio já, tá ligado? Eu acho muito bom, briga. assim. É. Ô, Alan, Amigo, fala do Corinthians aí pra... tu sabe que alguma coisa de engajamento um pouquinho eu conheço. Alan, um jogador superestimado pra ti no futebol mundial, no futebol brasileiro, quem que tu recorda? Tem um cara que sempre quando fala desse assunto eu lembro dele, porque eu acho que é o cara de um lance só, ele só sabe fazer uma coisa, tá? Snyder. Ó, tem até o silêncio. Eu vou cortar pro Nanit agora, peraí. Ô Nanit, seguinte, pra lá da esquerda aqui do programa. O Snyder ou qual que era o outro holandês? O Robin? Não, o Robin que cortava. Porra, confundia. Pra te ver que eu até confundi os caras, né? Só sabia fazer a mesma coisa. Eu vou falar um nome aqui, talvez seja De vez em quando ele polêmico. acertava o ângulo, mas... Às vezes ele fazia até gol de cabeça, assim, em Copa do Mundo, mas é ficar fogo, né? Não, foi gol contra. Foi gol contra do Felipe Melo. Não, que teve 2 lances. Um foi contra, o outro foi de cabeça dele. Triste. Eu era muito novo. Um pontapé no holandês. E um pontapé. Nessa época eu ainda gostava do Felipe Melo, pra vocês verem como o Luan era de futebol. Um jogador que eu acho superestimado. E que se não fosse o ego dele, Ibrahimovic. Fica aqui a crítica ao Zlatan. Eu não quero encontrar ele porque o cara manja de arte marcial, entendeu? Mas que aqui a crítica ao Ele é Ibrahimovic. 3 vezes maior que tu, né? Se juntar nós 3 aqui, a gente vai ter trabalho também, entendeu? Então, sei lá, eu acho que é um jogador que se coloca num patamar que, porra, eu acho que colocar o Ibrahimovic e o Suárez não entram no mesmo prateleira de futebol, assim, por muito. Então, pô, eu acho um jogador muito superestimado. Enfim, esse aqui era o cara que eu primeiro lembro desses nomes, e subestimado. Alan, pra ti, quem que é um jogador que, cara, ele merecia ter mais um reconhecimento do que ele tem, assim, pro futebol mundial? Cara, é difícil. É difícil porque não me vem nada na cabeça, assim, de cara, mas com certeza tem vários, assim, que jogam um bom futebol, mas não conseguem ter uma visualização, né? Não conseguem aparecer de maneira geral, assim, né? Mas de cabeça, assim, eu não lembro de ninguém, assim. Vamos ver. Ninety a gente já sabe a resposta, né? Eu sei, eu tenho um, cara. Eu tenho um que tem passagem por Floripa, até pelo outro lado da ponte, é da base do CRB. Pô, e eu acho que ele é muito subestimado. Ele é muito subestimado, na minha visão. Que é o Firmino. Eu acho que o Firmino jogou muito mais bola do que nós que eu digo, porra, de modo geral, do que a gente mídia, acha. Né? A mídia, isso, a mídia de modo geral. Eu acho que o Firmino, porra, é um cara muito subestimado, mas muito mesmo. Mas será que isso não vem daquele time do Liverpool que ao lado dele tinha o Salah e o... Pode ser, e o Mané? Isso, Mané. Isso, mas até lá ele jogou mais bola do que a gente imagina, do que a gente julga que ele jogou, né? Jogou mais que os dois, inclusive, eu acho. Só que, claro... Em alguns momentos, sim. Só que, claro, e até o fato dele... E até o fato dele muitas vezes perder essa vaga de titular da seleção pro Gabriel Jesus, que até certo ponto também é um pouco subestimado. O pessoal fala muito mal do Gabriel Jesus e ele sempre foi muito importante para os times do Tite. Mas eu até acho que nessa perda de vaga no ataque da seleção pro Gabriel Jesus, ele foi um pouco subestimado. Acho que o Firmino podia ter jogado um pouquinho mais pela seleção. Pô, eu acho que do Firmino entra um pouco daquilo que tu falou. Talvez se o Firmino fosse realmente base de outro, né? Respeitando, mas se fosse o Rafinha também seria a mesma coisa, assim, né? Se fosse a base do Corinthians, do Palmeiras. Martinelli, por exemplo, que é da base do Ituano, também, né? A tendência é a mesma coisa, assim.
mas eu acho que talvez essa parte de subvalorização seja mais do brasileiro do que no futebol mundial, assim, eu acredito que na Inglaterra eu acho que ele tem um respeito e uma admiração muito maior do que tem aqui, não sei, impressão, né, não sei Tem. se vocês Eu- observam alguma coisa nesse tem. sentido. Não, quando ele saiu do Liverpool, o estádio Anfield todo aplaudindo ele, gritando o nome dele, eu acho que mostra um respeito grande, assim. São poucos jogadores estrangeiros que, quando se despedem de times da Europa, principalmente a Inglaterra, que é um público mais frio, receber aquele elogio e aquelas palmas, eu acho que é bem raro acontecer. Exatamente, de subestimados, eu tava lembrando um outro nome aqui. Lembrei de um, que eu ia falar que não era o meu principal. O atacante Fred, não a nível mundial, mas o Fred eu acho que foi um baita centroavante. Jogou 2 Copas do Mundo, mas ele ficou muito mais lembrado pela segunda Copa, que ele, sim, a seleção toda foi mal, né? O O famoso Cone, Fred Cone, mas ele teve uma passagem boa pelo Lyon, além de no Fluminense, no futebol brasileiro em geral, ele foi muito bem. E ele chegou na Copa de 2014 fazendo gol na Espanha, né? Deitado. O cara fez um gol deitado no Cacilhas. Então, assim, ele tinha, né, lógico que não se compara se pegar em termos de futebol mundial, por exemplo, o Firmino quando foi para a Copa, que estava no Liverpool ali, titular de um Liverpool, né, com o Fred. Mas um outro nome que me lembra muito é o Rivaldo. Eu acho que um cara que foi o melhor jogador do mundo, né, final de 2 Copas seguidas, camisa 10 da seleção brasileira, talvez ele nunca seja... eu vou falar outra polêmica aqui. Rivaldo, pra mim, foi mais importante no futebol mundial do que o Ronaldinho. Deixa a polêmica daqui e deixo com vocês. pô, essa é pegada. É que o Ronaldinho, o gaúcho, tu fala, né, acredito. Sim. Foi um jogador muito espalhafatoso, e entendam espalhafatoso no ponto de vista positivo, né? Então as jogadas dele chamavam muito atenção no momento que ninguém fazia jogadas iguais ou parecidas. Então talvez por conta disso ele tenha tido uma importância maior, assim, né? Pra mídia Ele é como um mais todo. mágico, vamos dizer assim, né? Cada jogada mágico. dele, o cara fazia uma jogada que era pra cortar e emoldurar, né? E o Rivaldo não, um jogador muito mais de entender o posicionamento de campo, de contribuir para os momentos de ataque, extremamente inteligente para fazer as jogadas. Mas é uma discussão bem que dá umas 3 horas de discussão essa. E talvez o Ronaldinho teve uma temporada um pouco maior, né? Uma temporada mágica. O Rivaldo foi uma coisa mais constante, né? Acho que o Rivaldo foram várias temporadas em alto nível e o Ronaldinho Gaúcho ele teve poucas temporadas num nível muito alto, mas não num número tão alto igual o Rivaldo teve, talvez. Talvez isso que dificulte um Sim. pouco na avaliação. E ambos foram melhores do mundo pelo Barcelona também, né? Acho que o Ronaldinho, sim, o Rivaldo eu não recordo. Sim, também sim. Eu acho que o Ronaldinho ele entra numa categoria assim com o Adriano, né? Lógico, o Ronaldinho foi o melhor do mundo 2 vezes, né? Mas assim, cara, um foco, alguma coisa, não um foco, né? Porque a gente não sabe exatamente o que passa com cada atleta. O Adriano não fala assim muitas coisas, né? Principalmente pela perda, acho que foi do pai dele, assim. Mas, pô, um pouquinho mais de carreira, mais alongada, ele poderia ter sido muito mais importante na história, né? Assim, eu sei que o Nanit estava acostumado com o Vavá, né? O Bellini na zaga, o Pelé na época dele, né, Nanit? O Zagallo, né? Era outro futebol, né? Era outro esquema tático. Eu sei que era um 2-9, um 2-8. Inclusive, pra ti, o maior jogador da história do Avaí é o Saulzinho, né? Não, vi poucos melhor do que ele. O Nizeta também, né? Mas o Saulzinho foi um pouquinho melhor. Ah, tá. Perfeito. Vocês recordam de mais algum jogador subestimado, superestimado? Vamos para a próxima pauta? Vamos para a próxima pauta. Mas o Marquinhos também foi subestimado, né? O cara foi o 10 no Santos do Neymar e do Ganso. Só para finalizar o assunto aí também. E agora a gente corta pra gente não deixar o Alan responder. Isso, passa pro próximo assunto aí. Exatamente. O Marquinhos, que inclusive, ele tava naquele elenco. Vocês lembram de um gol do Zidane na final de Champions? Que ele pega de voleio de fora da área?
Acho que Sim. 2001, Golaço, 2002, Oi? Golaço, lembra? O Marquinhos estava nesse elenco do Bayer Leverkusen. Jogou? Não jogou. Mas estava no elenco ali, né, naquela rapaziada, naquele ano ali. Praticamente. E Mas na lá época, praticamente ele não jogava, né? ele ficou mais num time acho que um time B, né, principalmente, né, lógico, não conseguiria avaliar a qualidade técnica dele na época, mas ele falou que eu acho que o Zé Roberto tava lá, o Donovan, eu acho que tava junto com ele, mas saiu, tinha mais 2 ou 3 jogadores que na época não tinha tantos estrangeiros, assim, então ele acabou, não tinha nem chance, né, ainda mais sendo um garoto, quando ele chegou lá, acho que com 18, 19 anos no Bayer Leverkusen. Inclusive, e Xabi treinaria o Marquinhos? Hoje, botaria o Marquinhos pra jogar? Fica aí o levantamento do Luan, pensamento de vocês. Fica aí a suposição aleatória do Luan. Exatamente. Agora a gente vai falar dos uniformes alternativos. Vi que a gente gosta de assuntos aleatórios. Eu vou puxar um ramo ali para falar dos uniformes. Alan, o que tu acha desse quando o clube, vamos dar exemplo, Figueirense, né, que é um time alvinegro, apesar de ter da árvore em verde também ser do verde por conta da árvore ser utilizado muito mais no Figueirense, o Figueirense é um alvinegro. O que tu acha de quando um clube de futebol ele lança um terceiro ou quarto uniforme para ser utilizado em jogo de uma cor totalmente diferente do atual? Tu curte essa ideia? Tu não acha legal? Tu acha legal, mas não acha para usar em campo? O que tu pensa desses uniformes alternativos dos clubes? Eu particularmente adoro, tá? Eu gosto. Claro que cada clube tem algumas cores que talvez não possam usar. Não tem como fazer um uniforme do Avaí preto ou um uniforme do Figueirense azul, né? Mas fora isso... Só se for de goleiro, né, Alan? Se for de goleiro, pode azul, né? Alô, pênalti. Ainda assim, limita um pouco, né? Abre a possibilidade, mas não é muito bem visto, como já aconteceu. Só que eu acho legal, assim, quando ousa mudar um pouco. Claro que tem que ter uma lógica, né? Uma lógica que eu quero no sentido, assim, o cara vai lançar um uniforme amarelo, em homenagem a alguma coisa, em referência a alguma coisa, não de maneira aleatória, sabe? Totalmente aleatória, assim. Aos Correios, assim, como a Umbro já fez? Não. Porque ele ficou bonito. É uma homenagem bacana, né? Mas nesse sentido, eu acho legal, Eu não sou muito contra, não. Sou mais a favor do que contra. E tu, Nanit? Tu era a favor do uniforme amarelo do Avaí? Pô, eu vou te dizer que eu acho muito bonito, cara. Sinceramente falando. Eu acho que tem dois pontos. Tem 2 pontos. Se a gente olha para o futebol da Europa, pô, a gente vê um Manchester City jogando de roxo. Pô, a gente acha bonito, camisa linda. Agora, se a gente resolve fazer isso aqui, a gente reclama. Eu acho que tem que, como o Alan disse, se tem um propósito, se tem alguma homenagem, acho que é válido e tem que usar mesmo. Agora, não dá pro Avaí usar uma camisa vermelha, aleatória, um roxo aleatório, mas um amarelo pra seleção, um negócio assim, acho legal. Acho bacana. E acho bonita, cara. Até hoje eu procuro nesse site de uniforme aí uma promoção legalzinha. Essa camisa é mais fácil tu achar em promoção, porque eu acho que é a que mais tá encalhada. Não, 40 pila tu acha. 40 pila eles dão nome no camisa, número e entrega na tua casa ainda. Com um laço. Um laço roxo, assim, pra combinar bastante. Com a pizza junto. Eu acho muito mais viável uma camisa amarela assim, meio aleatória, do que aquela Power Rangers do Avaí. Muito melhor ter uma camisa amarela. A Power Ranger é homenagem à Bolívia, né? Se fosse Nossa, eu ia falar um negócio que ia ficar um trocadilho ruim. Ainda bem que eu pensei antes. Eu falo no off aqui que trocadilho que eu iria falar, mas tudo bem. Eu acho que... Será que não seria um ponto de costume do público brasileiro, assim? Porque, como tu falou, né? Na Europa, a tradição dos times é ter o primeiro uniforme. Os outros é no aleatório, né? Não, e tu olha, por exemplo, hoje eu tava vendo o jogo do Chelsea, pô, tu olha o primeiro uniforme do Chelsea, ele é todo cheio de detalhes, que se o Avaí inventa de fazer uma camisa dessa aqui, a torcida ia matar a pau, ia reclamar a torta e direito. E é o primeiro uniforme deles lá. Eu recordo também que em pouco tempo
Acho que foi ano passado que o Barcelona lançou o uniforme branco, né? Eu lembro que até deu uma certa... Isso. Algumas pessoas Que deu estavam uma... falando, assim. Por causa do Real Madrid, exatamente, né? Mas é meio louco isso, porque não é a primeira vez que o Barcelona fez uniforme com branco, não foi um negócio totalmente fora da realidade, assim. Mas dessa vez teve bastante repercussão negativa com o uniforme branco do... Detalhe, era mais branco, mas tinha o grená, tinha ali as cores do Barcelona também, né? Mas eu acho legal que o Knight falou perfeitamente, eu concordo 100% com ele. Na Europa é lindo, né? Aqui é um assassinato. Não pode fazer de jeito nenhum. Mas na Europa os caras fazem qualquer coisa com as camisas. A 3 mesmo na Europa é uma coisa de maluco. Assim, os caras assim, fazem a 1 bem bonitinha, quase sempre a 1 é bem puxado, um tradicional, assim, com algumas referências diferentes, mas é um tradicional. A 2 é um pouquinho diferente, puxando um invertido às vezes, tal. A 3 eles chegam pro cada design assim, faz o que tu quiser. Mete um aleatório aí. Aperta o botão aleatório, né? Isso, e vai. Faz teu nome, como diria o Clayton César antigamente. Recomendo vocês olharem ali no chat privado o termo que eu iria utilizar. Eu acho que era vi. melhor a gente ter... Ainda bem que eu pensei, né? Ainda bem que tu pensou, senão já ia ser trabalho pro Nard de criar um corte. Lá Igor Jesus na seleção. Eu iria relacionar, citar um jogador de uma nacionalidade sul-americana, um jogador que atuou pelo Avaí, que é estrangeiro, né, da América do Sul, assim. Daí deixa para vocês pensarem. Imaginação. Exatamente. E já falando desse assunto, né, que a gente falou de Europa, eu concordo com vocês também, né, na Europa, não sei se por costume, tradição, o que é muito mais aceitável. Uma coisa que talvez seria interessante debater futebol brasileiro, desde também para vocês falando, né, começando pelo Ninety, sobre padronização dos uniformes, né, que a gente vê muito na Europa, talvez por isso que tem muito esses uniformes de cores diferentes, que no Brasil teve um Atlético Mineiro e Corinthians que, assim, tava horrível para te ver quem que era quem, assim, né, dois times alvinegros e o Corinthians com a camisa que é meio a meio, assim, tava uma coisa horrível. Será que é por isso também, um pouco dessas cores aleatórias? O que vocês acham? Que deveria ser feito uma coisa no futebol brasileiro de padronizar número da camisa, espaço de número, né? Que a gente... O Alan, que é narrador, vai poder falar com mais autoridade sobre o assunto, que tem numeração que avacalha com quem está assistindo. Vocês acham que deveria ter no futebol brasileiro um tipo de padronização nesse sentido? Uniformes bem diferentes um do outro? Qual que é a opinião de vocês? Pô, podia fazer igual na NBA, né? O time da casa joga com o uniforme principal e o time de fora sempre de branco, né? Facilitaria. Mas se pegar, por exemplo, a Premier League, eu até acho que, por exemplo, diferente daqui, lá, às vezes os dois times estão jogando com meião branco, da mesma cor. Eu acho que não é tão padronizado assim, não, pra lá, não. Mas posso estar enganado. Eu confesso que eu não sei se no congresso técnico desses da Europa eles fazem uma referência de demonstrar todas as camisas que os times vão usar exatamente para falar, essa daqui não dá, né? Não tenho certeza. Mas a questão de padronização de número, eu sou 1000% a favor. No Brasil, em qualquer lugar do mundo, os números têm que ser padronizados com a mesma fonte, com o mesmo fornecedor de adesivagem, tem que ser igual para todo mundo. Nada de um número estilizado com número que não, tem que ser igual. Isso é para trabalho, isso é para o torcedor que está na arquibancada conseguir ver, para os narradores e repórteres que estão trabalhando conseguirem visualizar de maneira facilitada, porque, cara, quando tu erra o nome de um jogador porque tu não consegue ver o número, todo mundo cai matando em cima de ti, cara. Ai, meu Deus, mas não estudou, não sei o quê. Mas fica lá em cima na cabine do Scarpelli e tenta conseguir ler ainda mais número do lateral que tá correndo lá do outro lado do campo. Ainda mais se tu for uma narradora, né? Ainda mais se tu for uma narradora. Aí sim. Se for a Renata Silveira, então, ela respirou, já tá sendo xingada. E pra mim, ele é melhor do que, olha, uma boa quantidade de narradores que estão empregados no cenário nacional hoje, tá? Ela só não é melhor que o Alan Guiar. Agora eu tô fazendo coraçãozinho com as mãos, tá?
Tá bom. Eu recebo o teu coraçãozinho, mas ela é melhor do que eu. Até porque ela tá lá e eu não tô, né? Já é um grande passo. Não é por isso. Mas Tô assistindo aqui, desculpa, só pra comentar, Alan, tô vendo aqui teve um jogo polêmico, Manchester City e Arsenal, daí eu tô vendo a foto do Gabriel Magalhães com o Haaland, que tá os dois times com uniforme com calção branco, que o Nanete muito bem observa. Isso, é isso. aí não sei se é uma falha, né? Talvez o árbitro tenha comido bola no negócio aí e tenha deixado passar, né? Tem isso também, não sei se... né? Porque tem muito isso também, né? O árbitro tem a obrigação de olhar os uniformes dos dois times e aprovar como os dois vão estar, né? Vai ver, os dois mostraram branco e aí ele ficou pensando, será que era branco mesmo que eu vi do outro vestiário? Eu acho que era verde, né? Pode ser, segue. Eu vou deixar, segue. Aí quando eu vi, tava os dois de branco. Aí tu imagina, 11 cabras trocando de short no meio de bermuda no meio do campo. Não é legal. Não é uma imagem que o espectador quer acompanhar. Então, foi assim mesmo. E também, mas eu acho que isso também vai muito da arbitragem, né, nela. Eu acho que isso é muito da arbitragem deixar, né? Ah, beleza. Short branco, meião, né? Não sendo a camisa. Eu consigo ver, né? Aquela coisa assim. Eu consigo ver, tá tudo certo. Exatamente. Eu acho, eu vou na linha de vocês, assim. Principalmente, cara, os times camisas listradas. Em especial, os tricolores, né? O São Paulo, a camisa reserva, o Grêmio, o Fluminense. Eu acho que são times que, assim... que poderia ser pensado sempre. O Avaí esse ano, né, não é tricolor, mas o Avaí tem um espaço na sua camisa de uma cor só para poder demonstrar o número e o nome do jogador. Eu acho que isso ajuda a identificação do torcedor, né? Tudo melhora. E a fonte do número do Avaí esse ano tá bonita, aparentemente. Exatamente. A da quarta uniforme também, né? Que é o número mais retrô, assim, também tá bem bonito. Recordo do uniforme do Avaí de 2020. Acho que o do Figueirense até se não foi esse ano passado também tinha uma questão nela, que o uniforme o camisa era preto e era branco, péssimo. E o número era prateado, né? O ano passado não era péssimo, mas para esse ano melhorou, sim, 30.000%. O ano passado não dava de ver. Se pegasse um reflexo de sol em algumas camisetas, não dava de ver. Aí se o narrador não conhecesse o atleta, ele não saberia quem era. Claro, quem tá fazendo o jogo, todo jogo, ok, beleza. Agora você vai pegar uma rádio que vem de fora para transmitir o time adversário, e aí, olha, o pessoal passava dificuldade para entender quem era. E com todo respeito, é o Figueirense, né? Assim como o seu Salvaí também. Pô, uma coisa é tu conhecer o 1-11 do Flamengo, né? Outra coisa é tu conhecer o 1-11 se fosse do Avaí também, né? Isso não muda. Até porque, Luan, troca demais, assim, não é... Hoje em dia é difícil tu ter um time que joga, que tu saiba falar o 1-11 certinho, sem alteração, porque os treinadores trocam o tempo todo. Fazem os rodízios, né? Trocam o tempo todo, ninguém joga um time com o mesmo time 6, 7 partidas seguidas. E troca, inclusive, também nesse tempo pode trocar o treinador, né? A gente vê também, inclusive, trocar o treinador nesse período de jogos. Bom, falamos dos uniformes alternativos. Eu acho que tem a questão muito forte também, que é sobre para poder os daltônicos identificarem, né? Então só que eu acho que isso aí precisaria de um estudo mais aprofundado. Concordo que na questão da numeração, que já tentaram aplicar, né? Eu lembro que alguns clubes utilizavam numeração padrão, mas não vingou, não sei porquê. Acho que isso dava até para vender, né? Vende um patrocínio do uniforme, assim, Liga Portugal eu sei que tem, a Premier League tem, né? Numeração padrão. Pô, vende um patrocínio ali e coloca na camisa. Mas talvez teria problema com os outros patrocinadores, enfim. Fica a sugestão do Gols com Café. Falamos de jogadores subestimados e superestimados, uniformes alternativos, agora a gente vai para o tema proposto pelo Luan, que foi o tema que o pessoal mais não entendeu, né? O motivo de eu ter colocado. Vamos falar sobre o caso do Lars Diarra. Vocês lembram do Diarra, o volante francês? Eu lembro. Eu lembro muito da época do FIFA, jogar o Fifinha. Eu sou muito sincero, tem tanto Diarra que eu não sei quem é quem. Eu recordo dele com a camisa 10 do Real Madrid, e eu tenho uma dúvida se ele chegou a ser daqueles jogadores que seriam tabelando pela seleção francesa. Eu não lembro se ele é dessa geração, mas era
um volante de 39 anos, né? Não jogou até pouco tempo, o La Diarra. Mas por que que a gente tá falando do Diarra? Por que que a gente tá lembrando de um volante aposentado francês? Tal qual um jogador que eu não vou lembrar, Bosman, é isso? Que deu nome ao É isso Malé, mesmo. do É. coisas do futebol mundial. O Diarra pode contribuir para uma mudança no cenário da transferência do futebol mundial. Eu vou tentar resumidamente aqui passar para vocês, para depois a gente debater um pouquinho. Eu confesso que eu li 2 matérias do GE, do Globo Esporte, eu não entendi muito bem. Aí eu vi 2 vídeos, um do Vitor Sérgio Rodrigues da TNT Esportes e outro do Ibiratan Leal da ESPN. Aí eu vindo eles eu consegui entender um pouquinho mais para a gente poder debater aqui. O que acontece? O Diarra, o volante, ele estava jogando em 2014 no Lokomotiv Moscou, da Rússia, e aparentemente não muito satisfeito com não estar jogando e uma diminuição salarial, simplesmente quis rescindir seu contrato, né? E a gente sabe que quando tem contratos vigentes, eles não são rescindidos assim facilmente, né? Principalmente de forma unilateral, sem uma questão de multas e etc. Por conta dessa sua rescisão, ele foi impedido de atuar por outros clubes num período ali de 15 meses. Caso contrário, ele teria que pagar uma multa equivalente a 10,5... Equivalente não, uma multa de 10 milhões e meio de euros para poder ser registrado por outro clube, que é o que funciona hoje, né? Quando tem rescisão de contrato, só pode ser registrado por outro clube perante a um acordo entre as duas equipes. Na época até ele teve uma proposta do Charleroi, eu acho que é assim que se fala, da Bélgica, mas esse time não teve uma segurança para poder contratar o jogador sem ter que pagar uma multa pesada para poder ter o volante francês na sua equipe. E o que isso tem a ver com futebol, tal? O que isso pode mudar? Pelo que, né, eu li aqui, pelo que a gente falou, pelo que eu vi dos jornalistas falando, pode mudar muito na questão de contratos entre jogadores e clubes, né? Porque hoje, vamos supor, hoje eu sou o dono da SAF do Gols com Café, e aí chega a Sport TV e fala assim, eu quero levar o Ninety. Eu falo, ó, a multa do Ninety é R$1 milhão. Se tu quiser pagar 1 milhão, tu paga 1 milhão, negocia com o Ninety e pode levar o Ninety para Sport TV. Ou pode chegar assim e pode negociar comigo um valor um pouco abaixo da multa, né? Em alguns casos é esse. Ou a equipe eles podem chegar, eu quero pagar 1 milhão no Alan, vamos negociar e tal? Aí negocia para poder romper o contrato milionário que eles têm com Gols com Café e levar eles para as equipes, né? Hoje funciona dessa forma, eles não podem, a não ser que tenha casos de não pagamento de salários, FGTS, umas coisas assim, né, no caso do Brasil, salários eu imagino que é no futebol mundial, que eles podem romper o contrato. Mas o que o Diarra pode mudar nisso? Ele teve uma decisão do Tribunal de Justiça Europeia, muito baseado no que o trabalhador está sendo impedido de trabalhar, né, ficar 15 meses parado, que o atleta, o entendimento é que o atleta pode vir a assinar com outro clube, rescindir seu contrato, assinar com outro clube e depois ser decidido quanto que o atleta ou o clube que está contratando tem que pagar pela essa rescisão de contrato. Então, assim, rescinde o contrato e depois a gente vê na justiça quanto que vai pagar. E isso pode mudar muito, principalmente com os times menores, né? Time que revela um jogador, eu coloco uma multa, a partir de um valor eu posso poder valorizar o meu atleta para vender, aí vai poder, caso isso seja aprovado, um time grande vir tirar o atleta do seu clube e sabe-se lá quando, por sabe-se lá qual valor, você ser ressarcido. Lógico que a FIFA vai ter que se mexer para poder fazer uns ajustes, para não poder prejudicar principalmente os times menores, né? Lembrando que isso é válido para a União Europeia, então dentro do mercado brasileiro, a Lepelé, acho que tem alguma coisa sobre essa questão, mas vamos aguardando, né, os próximos passos da FIFA sobre esse caso, que realmente pode, quem sabe, diminuir os valores das multas rescisórias, pode diminuir os investimentos no mercado de transferência, os valores dos passes dos atletas que são exorbitantes, né? A gente vê o Endrick vendido por 400 milhões de reais, o Neymar 222 milhões de euros, então quem sabe pode diminuir um pouquinho essa fonte de receita de alguns clubes e
que é uma coisa que encarece muito o futebol. Dito tudo isso, Alan, e aí, Alan? Ou seja, teoricamente o contrato não vai valer para mais nada, então. Aparentemente. Colocar uma multa lá ou não colocar não vai valer de nada. Pelo que dá a entender, essa decisão pode ir nesse sentido, né? Mas o que pode acontecer não, a multa é 500 mil. Só que, não, a multa, 500 mil era por 5 anos. Daí, como falta 2 anos, a gente vai diminuir. Como ele não vai para um time de muito poder aquisitivo, a gente vai pagar mais barato e tal. Enfim, só que fica muito no aleatório, né? Solto isso. É insegurança pros dois lados. Insegurança pro atual contratante e para quem vai contratar, porque quem garante que vai contratar não vai ter que pagar a multa inteira. Tá, mas olha só. Se vai baseado na justiça? Se a gente levar em consideração que o atleta... Vamos botar que o atleta... Eu acho que é isso que a justiça europeia tá colocando, tá? O atleta de futebol é igual a um atleta de qualquer outra empresa. Tá? Se tu tá numa empresa hoje, tu quer sair para outra, aí outra empresa pode entrar em contato contigo e falar, Alan, vem trabalhar aqui comigo, não sei o que, eu vou te pagar mais, não. Beleza. Eu chego, vou lá no meu chefe e falo, tô indo embora, tchau. Entendeu? Acabou. E não vou cumprir aviso. Aviso. Mas tu vai ficar zerar a tua rescisão. Beleza, show de bola. Bora, tchau. Né? É isso que acontece. E isso é comum. Assim, não tô falando nada fora da realidade, né? Então, olha, acontece diariamente e com frequência. Entendeu? Então, eu acho que é isso que talvez lá a Europa pense em relação aos jogadores de futebol. Em igual forma. Claro que isso gera um problema de contrato, porque os jogadores não são CLT, né, são contratos indefinidos ali, é uma coisa ainda meio se perguntar, muita gente não sabe de maneira oficial de como isso é feito, e que cada um tem um jeito diferente, e tem luvas, e tem direito de imagem, e tem mais um monte de coisa envolvida, embutida, né? Por isso dá tanto problema jurídico no Brasil também em relação a isso. Mas é um negócio que olha, pode ser que mude muito mesmo, como o Luan disse, a questão de como os clubes contratam e como os contratos são feitos no mundo. E isso pode abaixar talvez muito a questão salarial, a questão de passe. É um tema bem complexo, né? Juridicamente falando. E é um tema que pode mudar completamente o jeito que o futebol é gerido no mundo. Porque o Luan disse da Lei Pelé, que se aplica no Brasil, mas se a gente levar em consideração que esse processo é contra a FIFA. A FIFA tá junto nesse processo. Então, a FIFA mudando os seus termos, todo mundo tem que seguir a FIFA, né? Por mais que tenha a Lei Pelé, teria que seguir as normas da FIFA nesse sentido. Então, isso também é um outro problema, né? Qual é a lei mais que deve ser seguida? A da FIFA ou a Lei Pelé? Entendeu? Então, é outro problema que pode vir a acontecer. Então, pelo que eu tô vendo aqui, a FIFA já posicionou-se, né, em que realmente vai ter que fazer uma adaptação ao seu regulamento. Resta saber como é que vai ser essa adaptação. Mas eu acho que, assim, se for deixar para meio que a justiça decidir todas as decisões de contrato, vai ficar uma coisa maluca, né? Quem sabe todos terem um valor real, vamos dizer assim, de multa rescisória estipulada, daí quem sabe pagar proporcional, deixar fixado salário, né? Baseado no salário. Ou o tempo de contrato. Vamos dizer assim, meu contrato é de 5 anos, ele cumpriu 4 anos, então vai pagar, né, esse valor, uns 20% da multa, vamos dizer assim. Sendo nos próximos capítulos, mas eu acho que é uma coisa para quem gosta de futebol, né? Eu particularmente tô gostando mais ultimamente do futebol fora das 4 linhas do que dentro das 4 linhas. Eu acho que a gente pode mudar bastante no futebol mundial, né? Não, exatamente. Concordo plenamente com você. Por que será que tu tá gostando mais fora das 4 linhas do que dentro das 4 linhas? Será que tem uma coisa relacionada? Tem. Quer que eu cite nomes? Não. Pode ir pro próximo assunto. Você acabou esse próximo assunto. Até porque são muitos nomes, né? Pode citar. Quem acompanha o Café Havaiano já sabe quem eu vou citar. Quem acompanha o Café Havaiano já sabe em quem eu tô pensando nesse momento. Você que vê o jogo comigo já sabe quem eu estou pensando. É esse mesmo.
Aquele cara, o que gosta de pão de queijo. Esse mesmo. O último tema aqui da nossa parte de futebol em geral, a gente vai falar um pouquinho de séries. Depois a gente vai pra parte da aleatoriedade. Nanit, tu já viu a série Ted Lasso? Não vi. Comecei a ver, mas eu sou muito ruim, cara, porque, tipo assim, eu só começo, eu arrisco as séries quando elas começam. No primeiro episódio eu arrisco assistir. Eu nunca dou sorte de pegar uma série que é sucesso. Aí quando eu vejo, tipo, até de lá, já tá na terceira temporada. Eu não consigo assistir. Eu sou muito preguiçoso pra isso. Ah, Alan, entendi. já viu Ted Lasso? Assisti todas, gabaritei elas, uma atrás da outra, um episódio atrás do outro. Eu peguei a série quando ela já tava na terceira temporada. Já tinha terminado, inclusive, a terceira temporada, então eu consegui assistir ela inteirinha. Cara, quase comprei camisa do time. Pô, cara, a série é apaixonante. Pra quem gosta de futebol, a série é apaixonante. A série é sensacional. Exato, e eu falo muito, né? Eu vejo com a minha noiva, ela falou, cara, tu não vai me fazer ver uma série de futebol? Eu falei, vamos ver, porque ele fala, né, é uma série de futebol, mas eu acho que ele fala de muito mais coisas além da bola, né? Eu acho que disso que eu falei do futebol fora das é um quatro pedaço só. Inclusive, tem um podcaster da Havaianosfera, que eu não vou citar nomes, que ele tem uma camisa do Richmond. Que foi comprado por meios. Eu quase comprei. Daqueles meios que a gente não pode divulgar, mas tem um podcaster aí que tem uma camisa, tá? Depois eu mando a foto. Aqueles meios não pode divulgar. Os 4 sites que eu tenho aqui gravado pra comprar, nunca comprei. Aqueles meios que não pode divulgar, mas o cara divulga que comprou. Pô, bacana, eu acho que não dá problema. É tudo certo. Inclusive, sou fã do Obsânia. Só fica aqui essa informação. Qual que é por que a gente tá falando Ted Lasso? Inclusive, você não viu? Veja Ted Lasso, recomendo muito. Qual que é a brincadeira deste momento? Eu vou passar as características dos alguns dos principais personagens da série. O Alan já viu, então talvez consiga encaixar um pouquinho mais. O Nanit, como não viu, não vai pelas nossas descrições, pra gente tentar pensar quem que no futebol seria esse jogador, né? A gente já viu threads no Twitter, e tá certo, que comparam as inspirações dos personagens, mas eu quero saber pra nossa vida aqui, quem que seria cada um dessa série. Vamos começar? Bora? Vamos começar. Manda lá, se tu vai soltar as características, manda lá. O Ted Lasso, que é o principal personagem da série, o nome da série é um treinador americano, a série contextualizando, né? O Richmond, um time fictício da Inglaterra, ele é inspirado bastante no Crystal Palace, inclusive utiliza as mesmas cores e o mesmo estádio do Crystal Palace. E na série o Richmond é um estádio, é um clube rival do Crystal Palace, né? Agora eu não recordo se o Richmond estava na Premier League ou na Championship quando começa a série, mas ele começa, eu acho que ele começa na Championship. Championship, isso. Eu acho, tá? Também não tenho certeza. Enfim, já fica spoiler. O clube, ele é de um empresário que durante sua separação a ex-mulher dele fica como dona do clube e por motivos de vingança, agora parece que eu tô narrando um filme da Sessão da Tarde, decide escangalhar com a vida do time para se vingar. Com altas aventuras. Com altas aventuras e um bigodudo com piadas ruins. Para isso, o que ela faz? Vou contratar um bom treinador de renome? Não, vou contratar um treinador de futebol americano da segunda divisão dos Estados Unidos. Não, futebol americano dos Estados Unidos é meio... Só fazer um adendo, né? Ele é um treinador de futebol americano do colegial. Exatamente. Da universidade, no caso, né? Futebol universitário. Melhor ainda. Mas não é nem do futebol universitário, é do futebol de high school, que seria ainda um pouco menos na hierarquia, né? Um ensino médio. Segundo grau. É tipo assim, eu sou o presidente do Havaí, eu vou contratar um treinador de rugby do time da escola da Nova Zelândia. O Luiz que é doido. Tipo isso. E então ele chega e a série se passa nisso, assim, como é que esse cara, muito carismático, vai poder levar o Richmond ao sucesso ou ao fracasso, né?
Vamos tentar achar um personagem parecido assim. O Ted Lasso é um cara que ele é muito da relação interpessoal, né? Ele se preocupa muito com o atleta estar bem, de passar muito essa parte da importância putz, agora faltou as palavras, mas do futebol, além da parte técnica, assim, ele fala muito do tratamento com os jogadores, né? Até tem o LED Taço, que é uma parte que ele fica meio pistola, assim. Mas ele não é um treinador mais paizão, um treinador que sempre tem uma história para contar, sempre tem uma coisa para, não, é tipo tal coisa, assim. É um cara mais nesse estilo, assim, que dá ou não dá sucesso ou não tem sucesso. Aí você vai ter que ver a série para saber. Dessas características, né, eu sei que são um pouco genéricos, assim, tem algum treinador que tu acha meio paizão, assim, que ele é mais conhecido pelas suas características de domínio do grupo do que das táticas em si, Nanit? Pô, do que as táticas em si, não, mas tô falando isso meio de paizão, pô, eu pensei num cabeça fria, coração quente, não? Não é muito longe disso? Um Abel Ferreira? Eu acho que sim, né, ela? Eu acho que sim, tem algumas características assim, mas o Ted não é tão... eu vou usar a palavra agressivo, mas não é um agressivo... não seria essa a palavra, seria... Tão incisivo, alguma coisa energético, assim. energético. Ele não responde me fugiu a palavra, mas ele não responde com tanta agressividade uma conversa. O Ted, ele é muito mais calmo, é um cara calmo pra caramba, um cara que... Impulsivo, ele não é impulsivo? Não era essa palavra? Exato, porque o Abel, ele é um cara que explode com muita facilidade, que xinga com muita facilidade, né? E o Ted é o bem avesso a esse, é um cara bem calmo, assim, poucas vezes na série tu vê ele reclamando de algo relacionado ao futebol, efetivamente. Ele odeia impedimento, né? Porque ele não entende por que tem impedimento, porque não faz o menor sentido. E o rebaixamento também, né? O rebaixamento também não entende. Que ele também não entende, tem né? rebaixamento? Como é que tu... Se não for bem, tu vai para outra divisão? Qual é a lógica disso? Exatamente. Importante é você ser, às vezes tem que ser um peixinho dourado, né? As referências de série. Mas o que eu vi o pessoal falando é que ele era inspirado um pouco no Klopp, vamos dizer assim, de jeito mais paizão, sabe? De domínio de grupo, ser um cara carismático. Lógico que eu acho que tem mais inspirações ali na parte do futebol americano, que eu realmente não conheço as personalidades, mas que eu vi falou um pouquinho que ele era inspirado nesse sentido. Lógico, é uma inspiração, né? Mas o Ted Lasso com o seu bigodão, eu queria... Luan, quando for... Fala. Tu sabe quem que eu colocaria ele se fosse brasileiro? Que teria o jeitão dele, até no sentido de como ele trata o futebol de maneira até, entre aspas, muito entre aspas, desproporcional, assim, sem dar muita importância e não alheio às regras específicas, ao Lisca. Pode ser. Entendeu? O Lisca, ele tem alguns momentos da carreira dele que o Lisca doido vem disso mesmo. O cara vai botar um jogador que não é da posição para jogar em outro lugar e ele não tá nem aí, entendeu? E aí eu faço uma relação com ele, assim, claro, não é todas, né? Mas na parte do futebol em si, sim. Eu acho que ele é meio um Lisca, assim, de vamos botar o lateral para jogar de atacante, vamos ver o que vai dar, entendeu? E também é um cara bom de conversa, né? O Lisca, como conversa, o Lisca pra estar aqui com a gente, ele ia ser craque, né? Carismático, Lisca, né? Carismático demais. O havaiano que não foi enganado pela entrevista de apresentação dele, ele tá maluco. O que ele ganhou, a torcida do Havaí na apresentação é... Mas aí do que o Alan fala, né? Ele falou da história do que o pai dele morou em tal casa, que ele saía pra passear com o cachorro, umas coisas assim, o Ted seria nesse sentido, assim, eu concordo. Seria o Lisca se ele fosse paz e amor, vamos dizer assim. Se não fosse aquele que ele fica espumando, assim, né? Eu acho que seria parecido. Inclusive, quando eu for treinador do Havaí, eu vou deixar um bigode em homenagem ao Ted Lasso, tá? Já fica aqui minha promessa. Tem o treinador e o auxiliar, que eu não lembro o nome dele, o treinador prestígio, que a gente não vai fazer
vai falar deles, porque, sei lá, o treinador prestígio fala-se muito, que eu não lembro o nome dele, inclusive, fala-se muito numa referência ao Mourinho, e realmente parece mesmo. A gente vai falar de outro jogador, que é o Jimmy Tartt, que na série, ele é um craque do time, ele disparadamente, assim, é um jogador novo, tecnicamente sobra, só que às vezes parece que Fora não de tem cabeça. campo dele, né? Fora de campo dele é complicado. É um cara que lembra muito, que gosta muito é muito vaidoso, né? Que por um momento, até na série, dando spoiler, ele decide participar de um reality show, né? Então, assim, Sim. é o extra-campo para ele, a imagem dele, ele cultiva muito isso. Não, Zé Love. Se participa de reality show, Zé Love. Só pode ser. Porra, me pegou totalmente. Mas o Zé Love era ruim, né? Esse era o problema. Tá bom, entendi. Não é 100%. Alan, quem que tu lembra de um jogador nessas características, assim, um craque que mais se preocupou muito mais com o extra-campo do que focar, assim, na carreira do futebol? Difícil porque tem vários, né? Cara, o Neymar eu acho que é o principal do mundo. Perfeito. Porque ele quer muito mais o extracampo do que o campo, né? Apesar de ser um baita de um craque, pô, joga bola, muita bola, sempre jogou. Só que o extracampo dele estragou a carreira dele de um jeito que o campo foi influenciado. Porque se o cara é muito extracampo, tá? Mas chega na hora do vamos ver e destrói, ninguém vai saber do extracampo. Ninguém nem quer nem saber. Agora, a partir do momento que o cara ficou a noite, tipo, saiu pra balada, aí chegou no dia seguinte, deu uma lesão no adutor da coxa. Bebeu. É? Óbvio que bebeu. Então... esse era o nome que eu queria falar mesmo. Acertei. Cara, eu acho que, assim, ele é o 10 de 10, assim, nesse sentido, sabe? Não vejo outro, assim. Não é... E aí? Não, pode complementar. O Alan ia complementar. Não. Pode seguir. Bom, um cara mais extra-campo, acho que não foge muito do Neymar mesmo. Acho que é o mais evidente mesmo. Um cara que nitidamente poderia, é um craque da bola, joga muito, mas poderia ser muito, muito maior se focasse um pouquinho mais no campo. O que eu vi algumas pessoas falando é que ele é inspirado um pouco no Beckham, né? Um pouco de superstar, assim, um pouco no Cristiano Ronaldo, de tipo assim, eu me amo, meu corpo é espetacular, mas fisicamente, sim, e por a série ser inglesa, fala-se muito no Grealish. Então, assim, se tu parar pra perceber fisicamente, ele começa a série por ser... mudou até o corte de cabelo, né? Mas eu acho que o Neymar é o cara que seria um baita exemplo, assim, E que a série mostra também, que é uma coisa que tem muito no futebol, né? No caso dele, ele decidia muito, porém o relacionamento dele com os outros atletas era muito complicado. Acho que isso pode ser... Ele se achava demais, né? Exatamente. Ele queria ter benefícios e tal. Isso é uma coisa que nós, como torcedores, às vezes não temos acesso do vestiário, né? São coisas de vestiário, não adianta. Tem, por exemplo, o Messi. Pelo que se vê, falar dele, talvez não seja um cara que é um craque, mas não seja um cara que seja difícil de lidar, que o vestiário compra a briga dele. Então, é um exemplo bom, assim, né? Tipo, cara, todo mundo quer estar junto com o Messi, quer ajudar ele. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, talvez em Portugal, seja um pouco disso, assim, né? Todo mundo quer ajudar, um craque, mas todo mundo, o grupo quer ajudá-lo, né? Mas esse ele era um exemplo. Joga pra ele, né? Na série, o que ele queria que o grupo jogasse pra ele. Né? E o grupo não queria jogar pra ele, porque todo mundo tinha valências muito boas e iguais a ele, até melhores em alguns pontos. E aí, por isso que é um arco da série muito bacana a história dele. Tu começa odiando ele e no final da série tu fala, poxa, esse cara é legal. Mas é porque o arco dele nas 3 temporadas é muito bem escrito. Falando da parte de cinema, né? O cara já começa a cantar a musiquinha de Jimmy Tartt. Enfim. Jimmy Tartt, então a gente vai pro próximo, que seja o cara que talvez que tá muito na cara, que é uma inspiração, que é o Roy Kent,
Quem que é o Roy Kent na série? O Roy Kent, que eu acho que na vida real é um humorista que foi um dos escritores da série, eu acho que é um dos escritores da série, o Roy Kent. Na série ele é um jogador que marcou história no futebol, é um craque, mas já tá em fim de carreira, né? Tá ali por todo lado, é um meia, mas ele acaba se aposentando devido a uma grande lesão no joelho e acaba ficando ali como auxiliar do clube, né? Mas é um cara muito incisudo, assim, não é um cara de boa relação com os demais, mas é um cara que tem muito exemplo do campo, né? Ele dá o exemplo no campo, não é um cara de ter um bom relacionamento com os colegas, é muito... Na série aparece muito ele resmungando para responder as pessoas, né? Alguém fala, ele fica... e sai, assim. É o Roy Kent. Alan, quem que seria o Roy Kent no futebol mundial? Cara, tem vários, né? Eu acho que tem vários esses. Porque, assim, o que tem de jogador que já era pra aposentar e tá jogando ainda é uma grandeza, né? Tem uma lista enorme, né? De ex-jogadores em atividade. Mas... Alô, Eduardo Freeland, hein? Alô, Eduardo Freeland. Exato. Principalmente na parte de meio campo, né? Parte de meio campo, que é onde joga o Kent na série. Ele é visivelmente um excelente jogador, assim, fez uma história incrível e não sei o que, passou por todos os grandes da Inglaterra, é respeitado pelos outros clubes e tal. Só que aí ele, sabe aquela coisa de não querer se aposentar? Ele se aposenta na série por causa de uma lesão mesmo, que acontece, porque senão ele ia continuar. E aí, cara, deixa eu ver assim um nome que seja mais específico, é difícil isso. O Felipe Melo, por exemplo, é um cara que, né, teve uma boa carreira, né, principalmente na Europa, veio jogar no Brasil no final de carreira, mas sim, cara, tem toda a parte dele de porrada, tal, de ser agressivo que o Kent na série não tem, assim. E por mais que dentro do Fluminense ele é respeitado, né, ele é uma voz de comando, tudo, mas assim como o Kent é na série no Richmond. Mas outros nomes, assim, me falta pensar. Seria pensar mais em outros nomes, né? Na Inglaterra, com certeza, ele foi inspirado no Roy Keane. De fato, ele é igualzinho. Mas são histórias diferentes, né? Diga. Sim, eu tenho o nome, mas eu vou deixar o Ninety primeiro. Quem que tu pensa, assim, no futebol que seja mais parecido com o Roy Kent? Bom, pelas características que tu me falou, é meio difícil pensar, cara. Porque tem os caras no futebol brasileiro que, pô, já são um pouco mais de idade, mas que ainda acho que rola um caldinho. Tipo um Nenê da vida, apesar de ter 40 anos, ainda joga no nível legal. Eu não consigo pensar em alguém assim que... Talvez tu falando não, fala assim, pô, é óbvio, era esse cara mesmo. Um parênteses sobre o Nenê, eu estava assistindo jogo de Champions do PSG num bar no Buenos Aires, que momento. E tinha um cara com a camisa do PSG, ele viu que a gente é brasileiro. Ah, vocês são brasileiros e tal. E, por que vocês gostam do PSG? Ele chegou, vocês estão torcendo pra quem? Daí minha noiva falou, PSG. Era PSG e Borussia, eu acho. Daí ele assim, por causa de quem? Ela, por causa do Neymar. Aí eu vi que o torcedor do PSG não gostou muito da fala dela, assim. Dele, ok. Pegou e continuou assistindo o jogo. Daí eu falei, não, gosto muito do Nenê e tal. Dele, pô, Nenê, ele falou que era alguma coisa muito importante. Daí eu falei, Nenê está em Juventude? Meu espanhol perfeito, né? Ainda citei, inclusive, a entrevista eu imagino. do Eu Nenê imagino. Não, com o aditivo. Que eu estava tomando uma Quilmes. Então, assim, no espanhol. E eu falei da entrevista do Bolasie que o Nenê estava traduzindo, pra vocês verem. E eu falei espanhol, isso. O rapaz entendeu. Que resenha, hein? Que resenha. Ou ele fez que entendeu. O rapaz entendeu porque ele estava bêbado, né? Talvez ele tenha entendido que tenha um jogador com o nome de Nenê que esteja na base do futebol brasileiro. É jovem, né? Isso. Exatamente. Ou ele pode achar que o Neném do futebol de areia... Enfim. Mas, inclusive, eu falei que... Faz um tempinho, né? Eu falei antes do Endrick ir pra fechar com o Real Madrid. Eu falei, não, tá surgindo dois bons nomes. Eu ainda falei, lembro de falar do Estevão e do Endrick pra ele. Ele não conhecia muito o Endrick na época ainda. Enfim. Fechando esse parênteses, cara, na série, o Roy Kent, voltando ao que eu tava falando, ele, após se aposentar, ele vira comentarista. Só que, como comentarista, ele é meio sem
sem pudores, vamos dizer assim. Ele fala uns absurdos, assim, tipo, ele dá umas coisas que teoricamente não poderia falar não é um cara muito polido pra dar entrevista. Eu vou vir com polêmica. Em alguns momentos, pra mim, eu lembro do Marquinhos. Deixa aqui o meu comentário. Ninety. Encaixaria com o Marquinhos as características? Pô, eu não posso estar falando sobre isso, cara, que tá bravo comigo já. É verdade. Não Que posso na série ele não joga sinuca, então acho que não parece tanto. Exato, tem isso. Mas assim, ó, porque eu lembro, tá? A questão da lesão no joelho também me pegou um pouco, né? Lógico que não são todas as características, mas por ser um cara que ele voltou pra ser auxiliar exatamente por ter respeito do vestiário, por ser um cara que ia ajudar a controlar o grupo, a ser um elo de ligação entre o grupo e o treinador, o cara que sabe falar o linguajar, um cara que, né, tinha esse respeito, principalmente pelo que fez no futebol, então, e é um cara que quando vai estar em entrevista, às vezes ele foge um pouquinho mais do tom, assim, né, do que ele deveria falar, principalmente para responder comentário de podcast da Havaianos na rede social, né, não entende, às vezes é brincadeira, mas tudo bem. Às vezes não leu o que tá escrito, né? Tudo bem. Às vezes é isso. Mas enfim, eu falaria que é o Marquinhos, né? Não, lógico, todas as características, mas nesse sentido, lembra muito o Roy Kent. Dos dois últimos, tem o Zava. Alan, o Zava é um jogador que é um cracaço da bola, um jogador muito diferente, que ele chega pro Richmond, acho que na segunda temporada, não lembro, como ninguém acredita que ele vai chegar no Richmond. E ele chega. É como se fosse, Nanit, o Guerreiro no auge indo pro Havaí. No auge. Entendeu? Assim, não o Guerreiro... Entendi. Fala, pô, o Guerreiro no Havaí não faz sentido, mas o Guerreiro no auge, assim. O Guerreiro do Bayern. O Guerreiro do Bayern de Munique. O Maicon da Roma, assim. Da Inter de Milão. O Maicon jogou na Roma também, inclusive. No Havaí. É um cara... Só que é um cara totalmente egocêntrico, assim. Tem que ter o espaço dele no vestiário. Faz um culto ao seu corpo. Eu sou a estrela, não sei o quê. É um cracaço da bola, decide muito pro Richmond, mas ele tem uma coisa muito singular, sua característica, tanto que na série ele abandona o time no meio do nada. Alan, eu acho que esse talvez seja o mais fácil da gente ver a inspiração dele, né? Esse foi totalmente inspirado do Ibrahimovic. A série retratou ele, talvez com elementos que a gente não conheça, né? Mas que o público que acompanha o futebol na Europa, né, os torcedores e clubes, saibam como ele é, porque o cara é extremamente egocêntrico, assim, e chega com a pompa, é ótimo jogador, faz gol, é diferenciado, mas, cara, do nada ele para assim, vou embora. E foi embora. Ninety, lembra algum outro jogador, não sei, o Ibrahimovic, que fisicamente também eles parecem muito com o Ibrahimovic na série, inclusive? De ser egocêntrico, sim, acho que não. Não tem alguém tão característico, não. Egocêntrico, eu acho que todo jogador é, né? Acho que cada um tem um pouquinho de egocêntrico, mas que seja uma característica tão plausível e tão grande assim, não. Eu acho que ele não chega a ser comparado ao Cristiano Ronaldo, assim, por ele ficar trocando muito de time e tal, assim, né? Mas o Cristiano Ronaldo também é um pouco disso, eu imagino. Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele acaba trazendo o grupo mais pra ele, assim, eu imagino, né? Do que a gente vê. Não que eu já tenha... um jogador mais de grupo mesmo. Não que eu já tenha estado no mesmo grupo de jogadores que o Cristiano Ronaldo, né? Eu queria estar, inclusive. Alô ao Nasser, se quiser contratar um zagueiro para ser a 8ª reserva, tamo aí, a gente negocia. Mas eu também acho que... Sertanejo árabe a gente já tá ouvindo, então, pô, não falta muito. Sertanejo árabe, vai ter o café havaiano, né? A gente já vai nessa linha aí. Por último, esse jogador que é o Sam Obisanya, o lateral direito nigeriano, que é o meu atleta da série favorito, já vou deixar aqui meu spoiler, que é o cara carismático, é um cara que todo mundo gosta dele, é um cara que luta muito pelas causas, né, a causa racial, que aparece em algum momento no programa, causas
do seu país, ele defende muito seu país. Um bom lateral, né? Que por um momento ali na série é cogitado ser o jogador da seleção. Alan, eu acho que esse tal qual usava, eu acho que ele pode-se dizer que tem não uma inspiração, mas pode ter um jogador que a gente lembra muito, né? Quando a gente vê ele na série, ou não. Eu acho que a série não pensou nele, porque são vários jogadores com essa característica, mas para o brasileiro, quando vê a série, principalmente nos tempos atuais, vai lembrar de Vinícius Júnior. Acho que não foge muito disso. Apesar de que, eu repito, a série não deve ter levado ele em consideração, se não tinha feito um atacante. Apesar de ele jogar de ponta às vezes, até fazer gol, e eu acho que não pensaram nele. Devem, com certeza, vários jogadores africanos que jogam na Europa que passam pelas mesmas coisas que o Vini Júnior passou na Espanha. Na Europa eu quis dizer Inglaterra, mas eu acho que ele é um cara que dá para fazer uma correlação. Nanit, algum outro jogador recorda para essas características assim? Pô, e como o Alan falou, pô, tem vários laterais e laterais bons que são africanos, que podem ter sido inspiração, então, baseado nas características que tu falou, mas que tenha passado por algum problema racial, o cara não tem tanta notícia por aqui, né? Então, até sendo sincero, eu não lembro exatamente se tinha tanta questão racial, até o Alan pode me lembrar. Eu acho que a confusão que ele se envolveu era de outro. Não, eu acho que eu misturei ele. Mas ele era um cara que era muito ligado às suas raízes. Ele tinha muita perseguição, mas eu acho que era pelo seu posicionamento, talvez político, defendendo da causa nela. Por causa que ele é nigeriano e ele briga pelo país dele contra o presidente da Nigéria, né? Que é opressor, tal, então por isso ele é convocado e não aceita a convocação e tudo mais, dá uma confusão feia por causa disso. Mas eu lembro que agora eu lembrei, tem uma passagem ali da capa da revista, alguma coisa assim. Eu acho que tem um caso, não é um muito forte, mas tem uma pitadinha ali de uma questão na capa da revista, não estou enganado. Mas também realmente, eu acho que até pelo semblante, tu olha pra ele assim fisicamente, mas por ser um atleta que tá sempre com um sorriso, né? Eu acho que lembra muito o Vini Júnior nessa questão. Eu vi falar de um jogador de futebol americano também, que ele era inspirado, e alguma coisa no Rashford também. Alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que o Vini Júnior é o principal jogador que a gente pode lembrar. Tem mais alguns personagens. O Danny Rojas também, que é um atacante que eu gosto muito. Tem o Van Damme também, o grande goleiro. E a gente vai deixar para um próximo episódio. A gente queria falar um pouquinho. Cara, acabei de ver uma foto do Ted segurando uma xícara de café. Agora essa referência aqui. Ele toma café, ele entrega todo dia para chefe do clube, para dono do clube, uma receita que ele mesmo cria. Isso é muito legal também. De bolinho, mostrando elementos fora do futebol, isso é bem legal. Exatamente, e que também ele não gosta de tomar chá, né, vai tomar achando que é o café é chá, tem várias coisas assim. Recomendo. Eu vou ter que ter paciência e tentar assistir. Depois dessa conversa com vocês. Tu ganhou vários spoilers agora, mas assiste, é legal. É muito bom, muito bom. Eu não sou tão problemático com spoiler, não. Tem gente que não gosta, eu não sou tão problemático, não. Vocês querem um spoiler? Vou dar um spoiler. Queres um spoiler, Nanit? De preferir, eu não prefiro, mas não tenho tanto problema, não. Pode mandar. Não, então não vou mandar. Eu vou mandar, então. O spoiler que vai ter 4ª temporada. E já tá começando Exatamente. A ser gravado. Dito isso, café com Ted Lasso. Fica o nosso convite. Então, ou seja, pode ser que teremos Ted Lasso em breve. Inclusive, o grande questionamento, o grande problema pra mim da série é não ter nenhum brasileiro. Uma série de futebol que não tenha um brasileiro tá errado. Eu acho que tá faltando um Luan na série. Tá faltando Tá faltando. Um hino, né? Um hino brasileiro. Né? Luanzinho, assim... mau comportamento. Alô, pessoal aí, se quiserem me chamar, nós. Seguindo, então, a gente falou de futebol, a gente falou de muitas aleatoriedades, 1h20 de programa, agora a gente vai pra parte que eu tô me sentindo o camisa 5, que eu vou roubar a bola e deixar os craques jogarem. Nanit, a gente teve recentemente as eleições municipais no Brasil, né?
Ainda temos, né, algumas cidades, principalmente as capitais, estão tendo segundo turno, e tivemos um caso de um apresentador de TV que quis ser político. E que tu acha que o Datena teria chance de entrar no WWE? Olha, ele seria um bom powerhouse, seria um bom lutador, aquele gigante pra fazer uma oposição ao bonzinho do WWE. Acho que seria um cara que poderia fazer umas pontas. Não sei se o Alan concorda. Eu acho que ele é o mais né, se levando bem em consideração, se botasse ele atualmente, ele seria um bom manager, né? Aquele cara que é o professor, que é o mestre de alguém, que vai acompanhar esse cara e vira e mexe, acaba dando a cadeirada de alguém para dar a vitória ao seu pupilo. Então, acho que ele é bem esse cara, porque ele tem o dom da oratória, né? Até por conta da idade também, né? A idade um pouquinho avançada. Aí ele tem o dom da oratória, que pode ajudar também, né? Nesse sentido, porque normalmente os managers tomam a palavra, né, para falar em nome de seus pupilos, né? Então eu acho que seria esse cara aí. E vou ligar para a BWF, que é a Brazilian Wrestling Federation. Eu vou ligar para eles e vou pedir para contratar. Seu manager do Mats. Isso. Cara, vocês estão falando pra mim é russo, tá? Não tem nada de WWE. Fica o troco pelo Ted Lasso. Ponto em comum aqui, né? Ponto em comum entre vocês dois. A partir de janeiro, a WWE vai ter todos os seus programas no Netflix e você vai ter aqui um boletim no Café com Groselha semanalmente sobre o que aconteceu nos shows da WWE. E vamos assistir junto com o Luan, até o Luan pegar. O Luan vai ter que assistir, porque senão ele não vai ficar. Ele vai assistir obrigatório. Ou eu só apresento, né? O parte bom é que eu sou apresentador, né? Então eu só deixo E já dá pra começar agora, que como saiu da ESPN, tá passando ao vivo no YouTube, de graça, baratinho, não precisa fazer esforço nenhum. Baratinho não, de graça mesmo, não é nem baratinho. Por isso que é baratinho. Tu assistirias baratinho? Enfim. Cara, é uma arte legal de assistir, tá? Que eu pago o premium, pô. Eu mutei aqui sem querer. É que eu pago o premium, é baratinho. Eu também pago o premium. Na verdade, quem paga é a TIM, né? Eu pago a TIM. Fica aí a sugestão, né? Alô, TIM. Fica aí o patrocínio, né? Apple TV, coloca com a gente também. A gente faz propaganda Ted Lasso de graça. Porra, tão de sacanagem. React dos episódios. Pô, libera pra nós. A primeira temporada, assim, pra dar engajamento, ia ser muito legal. Mas agora falando um pouco é porque o pessoal tem a fama de querer achar que é esporte, né? E aí que é o erro do pessoal. O pessoal gosta muito de bater na tecla que é mentira, mas ninguém nunca falou que é de verdade. São lutadores, são pessoal que são fisicamente preparados, mas é igual uma série, um filme. Ninguém reclama do Ted Lasso de não ser um jogador de futebol que tá fazendo a série. Mas a pessoa assiste e gosta do que tá vendo. É a mesma coisa seria com a WWE. E a WWE tem um fator ainda que é pior para eles, que é ao vivo, né? Então é como se fosse uma grande peça de teatro ao vivo com pessoas atleticamente capacitadas para fazer movimentos que pessoas comuns não conseguem fazer, e se tentarem vão se machucar. Então, assim, é um negócio muito fora da realidade, assim, fora do comum. Mas existe, claro, que isso pro Brasil é muito comum, tá? Pro mundo todo não tem essa discussão de mentira, verdade, ou não é. O mundo todo entende, mas o Brasil não entende por conta do telecat da década de 60 e 70, principalmente da década de 60, com Dan Marino, Mr. Argentina e vários outros da época, Mozart, que tinham programas na TV brasileira, né, Telecat Montilla e vários outros, e era vendido como verdade à época. Então causou uma comoção estarrecedora quando o povo descobriu que aquilo era armado, entre aspas. Entendeu? Então, a partir daí, culturalmente na cabeça do brasileiro,
a luta livre, o telecat é armado. Então não vale. Não é de verdade. E que corre risco, né? Pô, tantos casos de lesões e seríssimas, né? Por conta disso, de que armado não tem nada. É uma história que é contada e muito bem contada em alguns pontos. Então, no caso, o WWE é um circo. Né, guardado as devidas proporções, se aproxima. Em alguns elementos, sim. Entendi. Tô começando a entender já. Se tu assistir um episódio com esse mas é episódio? Vamos supor, segunda-feira tem um episódio, vai contar algumas, são várias histórias acontecendo ao mesmo momento. Então, sei lá, tem uma história no ringue. Tem uma história que conta, sei lá, a minha história e a tua. Eu e tu, a gente tá brigado por algum motivo. E sei lá, isso, a gente tá brigado. E vamos supor, pô, o Alan, pô, ele é muito teu amigo também, só que por algum motivo ele resolve te trair. E aí, na minha luta contra ti, ele vai lá e te dá uma cadeirada, por exemplo, pra me ajudar. De pau. Pra me ajudar a ganhar de ti. Então, vai contando histórias. E essas histórias podem durar 4, 5 semanas, ou pode ter uma história, por exemplo, já dura 4 anos. Que é uma história muito longa, que há 4 anos está sendo contada, e que, pô, e é uma história muito bem contada e que tá longe do fim. O cara percebe que é uma história longe do fim. Cada semana acontece um fragmento dessa história, assim como um fragmento de outras várias histórias. Não é um episódio para contar uma história só. Cada luta tá contando um pouco de um fragmento de uma nova história. E novas lutas são criadas semanalmente, são novas histórias que vão sendo criadas. Histórias terminam, histórias prosseguem, acabam. Eles recomeçam. Eles usam uma referência que são os shows de final de semana, que hoje é chamado de Premium Live Event, antigamente era chamado de Pay-Per-View, então agora é PLE, antigamente era chamado de Pay-Per-View, né? PPV. Eles usam esses shows especiais para encerrar histórias. Então, a grande maioria das histórias é encerrada nesses shows especiais. Entendeu? E todos os programas da semana levam a isso, né? Vão contando a história para chegar a esse ponto. Isso, vão crescendo a história, crescendo o hype, que os americanos chamam. Para que essa história, que eles chamam de feud, em inglês, chegue ao seu confronto final. Ou um confronto que leve a algo maior. Né? Mas é um ponto-chave. Se a gente botar isso como se fosse uma história de um filme, é o famoso plot twist, né? Ponto de virada, né? Aquele momento que todo mundo, nossa senhora, e agora? O que aconteceu? Então, acontece nesses shows especiais. Tu acha que aquele personagem morreu e ele aparece, né? Isso, é essa vibe. E o show mais especial acontece uma vez por ano, que é a WrestleMania, que já vai para sua edição alguma coisa passando de 50, já me perdi os números, que aí é onde todas as principais histórias, aquelas mais longas, aquelas que tem mais engajamento, elas terminam no WrestleMania. E aí a grande maioria delas, de fato, termina ali. Termina naquele momento. Que aí são shows apoteóticos para 150 mil pessoas, 190 mil pessoas. São coisas muito fora da nossa realidade do Brasil. Em estádio, né? Em estádios. Em estádios. Eu acho que eu entendi. Era pra ser um esporte, mas tem características de teatro e no fim é uma série. Eu acho que eu tô entendendo. Ou um futebol. Na verdade, é uma junção das três coisas. De esporte, teatro e série. É tipo Gosto com Café. Que era pra ser um podcast, daí às vezes é um canal, daí às vezes a gente fala de futebol, às vezes a gente fala de aleatoriedades, é tipo isso, assim. Exato, e nem por isso é de mentira. Fica aí a crítica. Fica o questionamento do final do programa. É isso, então, rapaziada. Falamos de futebol em geral, falamos da parte de aleatória, que o Ninety tá me enchendo o saco há muito tempo para falar. Vamos assistir o primeiro episódio. Segunda-feira, 9 horas da noite, vamos assistir. Eu e tu, vou te explicar. Coisa por coisa. Eu só tenho que ver porque... eu tenho que ver um negócio aqui. O peixe, né? O peixe, pra dar banho. Não, cara. É que eu tenho outro compromisso. O meu cachorro, ele tem... Eu tenho que pegar meu cachorro na escolinha. Não, deixa ele no hotel. A escolinha tem hotel. Pega na terça.
Não posso, infelizmente não posso. Mas é isso. Finalizamos então o primeiro Café com Groselha, 1h36. A gente achou que seria rapidinho, mas a gente deu bastante pano pra manga, deu bastante conversa, mas é só o primeiro episódio. Pedimos todos, sempre, deixa seu like, não deixou seu like, deixa seu like ainda, inscreva-se no canal, siga as nossas redes sociais para você ver quando a gente vai lançar a caixinha de pergunta, quando a gente vai lançar os episódios, deixe seu feedback pra gente fazer esse programa. Espero que vocês tenham se divertido assim como eu me diverti durante essa hora e meia e com meus queridos amigos também puderam se divertir. A gente fala de futebol e de abrir o microfone para conversar. Ninety, muito obrigado pela parceria, muito obrigado por aceitar esse novo projeto. Espero você Valeu. De um dos nossos podcasts, né? Valeu, Luan, valeu, Alan, um abraço, até a próxima. Alan Guiar, agora não tem a narração, a abertura para você. Muito obrigado por abrilhantar nosso programa. Fico feliz de poder ter achado um formato para poder encaixar nós três. Estou me sentindo Ancelotti, tendo que encaixar as estrelas aqui. No caso, eu tenho só duas, né? Então tá bom. No nosso esquema tático. Que é tu e o Alan. Por enquanto. Tenho medo quando tu fala depois de quase 1 hora de programa, 1h40, que tu tá querendo encaixar na gente. Não é legal, isso não é bacana, por isso a gente vai terminar por aqui. Voltamos em breve, hein? Desse jeito legal. Obrigado a todo mundo que vai escutar em algum momento. Deixem comentários, xinguem a gente, mas principalmente o Ninety. E aí, que eu não vou dar bola mesmo. Que a gente volta em breve com mais assuntos aleatórios e tudo que vai acontecer no Brasil e no mundo. Exatamente. Muito obrigado. Eu sou o Luan Silva e estive na apresentação do primeiro episódio do Café com Groselha. Voltou. O sumido voltou tal qual. A gente estava falando de times grandes que sumiram e agora é o caso do Gosto com Café e que voltou. Podcast que voltou. A gente está muito feliz nesse projeto. Um beijo a todos. Até a próxima semana. Tchau, tchau.